Olá, terceiro ano, bom dia. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, que são esses que vocês observam na tela. E eles são usados numa situação de comunicação, onde pessoas se comunicam, conversam. Eles são usados para situar seres, coisas, elementos, objetos em relação às pessoas que participam de uma conversa. Vamos entender melhor. Aqui nós temos uma tabela com pronomes demonstrativos de um lado e a situação de comunicação em que eles devem ser usados, tá? Então, no primeiro caso, os pronomes esta, estas, este, estes e isto, eles são usados quando um elemento, um objeto, ser, uma coisa, está perto do falante, ou seja, da pessoa que está falando. Já os pronomes demonstrativos essa, essas, esse, esses e isso, são usados quando ser, a coisa, um elemento, um objeto, quando eles estão perto do ouvinte, da pessoa que está ouvindo. Já os pronomes demonstrativos aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, são usados quando um objeto, um elemento, um ser, uma coisa, está longe do ouvinte e também longe do falante. Vamos entender isso com exemplos. Aqui nós temos 3 imagens e o elemento de todas as imagens é a árvore, né? Em cada frase, o elemento X aí é a árvore. Nós estamos falando sobre a árvore. No primeiro caso, foi utilizado o pronome esta. Esta árvore precisa de água. Por quê? Porque a árvore, que é o elemento da frase, está perto do falante, da pessoa que fala, tá? Por isso foi usado esse pronome. E aí nós temos a segunda frase, essa árvore precisa de água. O pronome essa foi utilizado porque a árvore, que é o elemento da frase, está perto do ouvinte e longe do falante. Então, quem está ouvindo está perto do elemento. Quem está falando está longe do elemento, que é a árvore, tá bom? E no último caso, que eu considero ser o caso mais fácil, o pronome aquela foi utilizado na frase aquela árvore não precisa de água. E vocês observam que tanto o ouvinte quanto o falante, né, quem está ouvindo e quem está falando, os dois estão longe do elemento, que é a árvore, tá bom? Agora vamos começar as atividades a partir da página 55 da apostila. Vocês farão a leitura do texto Cães e Gatos, um assunto de cientista, tá? O texto vai até a próxima página. Em seguida, vocês farão as atividades de interpretação, começando pela atividade número 2 e farão até a atividade número 7, ok? Essas atividades eu não vou explicar porque elas estão bem tranquilas, é só fazer a leitura do texto e responder cada uma, tá bom? Eu vou começar explicando então a atividade número 8, onde vocês vão observar que nós temos um trecho do texto que vocês ainda farão a leitura. E nesse trecho nós temos um pronome demonstrativo em destaque, que é o pronome esses. Eu quero que vocês descubram, né, a pergunta da atividade número 8 pede que vocês descubram a quem se refere as palavras esses. Então, esses quem, né? É só ler o trecho que vocês conseguirão descobrir. Aqui, nesse quadrinho, é um quadrinho de explicação, e aí vocês podem utilizá-lo para relembrar quais são os pronomes demonstrativos, ok? Na atividade número 9, vocês precisam sublinhar o pronome demonstrativo no trecho, tá bom? Se vocês esqueceram, é só retornar aqui ao quadrinho explicativo ou ao início do vídeo também, onde eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui na próxima página, já na página 58, nós temos um outro exemplo, aliás, outros exemplos que também são muito interessantes e vocês precisam ler para que aprendam um pouco mais. Observem que o elemento de cada frase é o gato. Então, o primeiro menino diz: este gato é meu. Ele utiliza o pronome demonstrativo este, porque ele é o falante. Então, o falante está perto do elemento, que é o gato. Já a menina fala: esse gato é seu. Ela utiliza o pronome demonstrativo esse porque ela é a falante, ela está longe do elemento gato. E o ouvinte, que é quem está ouvindo a frase, está perto do elemento, o elemento que é o gato, que é o menino que está abraçadinho com o gato. Já o menino que está sentado utiliza o pronome aquele. Aquele gato não é de ninguém. Observem que aí tanto o ouvinte quanto o falante estão longe do elemento gato, que é o gato que está logo ali no chão, tá? Aqui nós temos a regra de utilização dos pronomes demonstrativos, que eu acabei de mencionar no início do vídeo, mas é interessante que vocês leiam também esses exemplos aqui, tá? Para aprenderem um pouquinho mais. E aí nós passamos para a atividade 10. Nela, pede que vocês reescrevam a frase do exercício 9, substituindo o pronome esses por aqueles. Então, é só vocês retornarem aqui nesse trechinho, ó, vocês vão copiar esse trechinho, mas fazendo a troca do pronome esses por aqueles, tá bom?
E aí, nós continuamos, aqui nós temos um pontinho para que vocês respondam. O pronome aqueles indica que os felinos estão próximos da pessoa que está falando ou distantes da pessoa que está falando. Distante quer dizer longe. Então, é só observar o pronome utilizado e também a posição do gato, que é o felino, tá bom? Na atividade número 11, vocês precisam localizar no caça-palavras os pronomes demonstrativos presentes nos quadros a seguir. Então, vocês observam que esses quadrinhos coloridos, neles nós temos pronomes demonstrativos. E aí vocês precisam encontrá-los aqui no caça-palavras, tá bom? Aqui nós temos algumas dicas, né? Vocês vão fazer a leitura dessas dicas e depois, né, de observarem aqui as dicas, a regra de uso desses pronomes, vocês completarão as frases com os pronomes demonstrativos adequados, ficando atentos aí à concordância, tá bom? Então aqui nós temos das letras A até a letra H, né? E vocês completarão com os pronomes demonstrativos, tá bom? E para finalizar, nós faremos a atividade da sessão lápis na mão. Aqui nós vamos retomar um assunto que vocês já estudaram, que é o uso das letras M e N, ok? Como nós não estamos em sala de aula e para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou ditar as palavras. Aqui eu quero que vocês preencham essa coluna, as colunas, né? Pesquisando palavras no dicionário ou na internet. Então vocês precisam encontrar uma palavra para cada linha. Então preencham todas as colunas e todas as linhas. Na primeira parte, vocês pesquisarão palavras que têm M no final da sílaba. Na segunda coluna, palavras em que o N está no final da sílaba. E na terceira coluna, palavras escritas com tio, tá bom? Então finalizamos aqui na página 60 da apostila. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje. Beijão, até a próxima aula!